Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Muito obrigado por você ter clicado neste vídeo. E olha, nós vamos fazer... Não vai ser, na verdade, um react hoje. Hoje eu vou deixar... Peraí, eu vou te explicar por quê, ó. Se liga que eu vou explicar para você agora. A complexidade do universo. Quanto mais entendemos o universo, mais vemos como ele é complexo e como toda essa complexidade jamais poderia ser fruto do acaso. Os milhões de anos, eles surgiram como uma forma de explicar as milhares de condições que teriam que acontecer para trazer o universo à existência. Mas enquanto isso, as evidências apontam cada vez mais para um universo jovem. O telescópio James Webb tem o objetivo de estudar a origem do universo. Segundo a teoria do Big Bang, ele só poderia encontrar átomos de hidrogênio no início do universo. Acontece que ele encontrou também oxigênio e outros elementos, apontando para um universo criado e pronto. Para que se possa afirmar que a vida evoluiu durante bilhões de anos na Terra, duas perguntas precisariam ser respondidas. Quando e como surgiu o universo? Se o universo não for velho o suficiente, a vida não teve tempo necessário para evoluir. Portanto, como saber qual a idade do universo e como ele surgiu? Ele é velho por ter evoluído em bilhões de anos ou ainda é jovem por ter sido criado recentemente? Essa é a pergunta que continua a martelar a cabeça dos cientistas. Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Muito obrigado por você ter clicado neste vídeo. E olha só, eu estava dando uma olhada nos vídeos na internet por aí e me deparei com uma treta, uma treta entre o Júnior Lutero e o Sacani. E o negócio tá bravo lá. Estão lá discutindo sobre a Terra ser jovem ou velha, enfim. Aquela discussão que a gente também traz aqui no canal, então eu achei muito pertinente dar uma ideia aqui. Olha só, o Sacani estava desafiando o Rodrigo Silva a explicar que ele parece que tinha um objeto lá de um bichinho, não sei direito, você vai ver aí no vídeo, é um bichinho, e que esse bichinho teria milhões de anos e o Rodrigo Silva teria que explicar por que eles acreditam na teoria da Terra jovem, que a Terra teria 6.000 anos. E o documentarista entrou nessa pegada aí, fez um vídeo, fez um react, né? Deu a opinião dele, eu vou colocar aqui. E aí eu fiquei pensando, por que o documentarista, uma ideia aqui, o Júnior Lutero e o Sacani não fazem um debate? Isso mesmo. Mas talvez não com o Rodrigo Silva, porque o Dr. Rodrigo Silva é um arqueólogo. Claro, inteligentíssimo, sabe muita coisa. Mas não é esse o ponto. Por que não fazer um debate com o professor Adalto Lourenço e o professor Marcos Erbelin, que são assumidades nessa área e defendem a Terra jovem e o universo jovem? Então por que eles não fazem um debate desse? Fica aqui a sugestão, hein, Lutero, para você aí pro Sacani fazer um debate, quem sabe aí vocês quatro falando sobre isso. Afinal, os dois são cientistas e tenho certeza que iria enriquecer muito a discussão. Mas enquanto isso não acontece, eu tô com uma ideia aqui com vocês. Eu não sou especialista, não sou cientista. Tenho as minhas opiniões, vocês sabem disso. A gente pode até falar depois. Mas eu tenho as minhas opiniões. Porém, eu tive uma ideia do seguinte, eu não vou fazer um react, eu vou simular um debate. Eu vou colocar a argumentação do Lutero, alguns reacts que ele fez do Sacani, e vou colocar argumentações do professor Adalto e do professor Marcos Erbelin. Eu espero que você goste, que você curte esse tipo de conteúdo, tá? E aí você me fala aqui nos comentários se você curtiu. Seria legal um debate desse, né? Mas enquanto ele não acontece, a gente faz ele por aqui, mesmo que simulado. Tá bom? Então, vamos nessa! O doutor Rodrigo Silva, o problema é que o mesmo, antes de ser arqueólogo, ele tem compromisso com a vertente religiosa a qual ele professa. Até porque a vertente religiosa adventista que ele professa é a vertente que mantém o seu estilo de vida. Algumas teorias da astronomia foram criadas por católicos. Por padres. A teoria do Big Bang, por exemplo, o Jorge Lamatre, um padre. A teoria do Big Bang é uma teoria cristã? Não, eu tô dizendo, não sai de um cristão, não é um padre que cria? Ela bate com a Bíblia? Você foi padre eu tô que falando cria? eu tô falando da origem, tô falando do ponto de vista da origem da teoria. Quantas heresias foram criadas por padres, pastores e cristãos? O senhor conhece? Inúmeras. Eu trouxe uma lista aqui, posso rapidamente. Salmos 33:6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército pelo sopro de sua boca. Não foi um processo lento, gradual e sucessivo, não foram processos naturais. Salmos 33:9. Porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto, imediatamente tudo surgiu.
Em Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Em Êxodo 21, porquanto em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Todos os pais da igreja, todos os hebraístas por 17 séculos, ao ler a Bíblia, a cronologia, a genealogia de Gênesis, Mateus, Lucas, dizem o quê? O universo é jovem. Foi criado junto com a Terra há 6.000 anos, em 6 dias literais em Gênesis. Então, o Big Bang é uma teoria cristã? Não é. É a minha tese. Eu já fui criada Big por um Bangista. cristão, seria, né? Sim, mas mais uma heresia criada por um cristão. O que ele viu? Um universo expansão. O universo expansão eu também vejo. A gente expandiu na pandemia. Significa que antes da pandemia era magérrimos. Não. Você não pode extrapolar. O universo está em expansão? Está. Agora eu tenho que saber por quanto tempo. Se você regride a 13,1... É muito importante entender que tem uma lista de pessoas que participaram desse negócio. É um pouquinho diferente da teoria da evolução, onde você tem Darwin como cabeça da coisa. Tá? O Big Bang é um pouquinho mais complexo, porque são ideias. Ideias de um, ideias de outro, e esse agrupamento de ideias formou aquilo que hoje é conhecido como Big Bang. Inclusive o nome Big Bang vem de um livro publicado por Edgar Allan Poe, tá? Foi um escritor americano. No livro dele, é um tipo de uma história, ele diz que no início houve um Big Bang, e o nome colou e ficou assim até hoje. Tá. Mas então parece que mas tem um padre que leva o crédito aí, não tem? Eu não lembro agora o nome dele. Eu não lembro agora o nome dele. Damattre. Isso. Damattre foi praticamente quem sugeriu a ideia de uma forma mais específica. Detalhe, o Sérgio Sacani e a outra menina que está participando aqui, eles dão uma ênfase no sentido de elogiar os religiosos. Olha, eles não são tão uga-buga assim, eles não são tão primitivos assim. Foi um padre que propôs a teoria do Big Bang. E detalhe, é uma teoria científica, mas que a maioria dos acadêmicos, inclusive o Sérgio Sacana, tratam como se fosse um fato propriamente comprovado. Sendo que existem outras vertentes científicas que já estão refutando o Big Bang. Dados coletados pelo James Webb já estão refutando a teoria do Big Bang, ok? Mas ainda assim, o senhor Sérgio Sacana e tantos outros tratam essa teoria como se fosse um fato absoluto. Criou, entendeu? Agora, aí tem coisas que você vai pegar do que as pessoas falam. Por exemplo, a Terra tem 6.000 anos. A Terra não tem 6.000 anos. E a gente prova que ela não tem. Vamos bater palma aí pro Sérgio Sacana. A Terra não tem 6.000 anos. Existem provas e evidências, mas, aliás, não vou nem falar de evidência, tem prova o suficiente que a Terra não tem 6.000 anos. Extremamente motivante, porque hoje nós temos a prova. Todos os ouvintes da Rádio Musical, o programa Biblicamente, a Bíblia acertou de novo. O universo foi feito pronto há poucos anos atrás, milhares, não milhões. E a gente tem a prova. Olha, sabe o que falaram do James Webb? Não, ele não destruiu o modelo do Big Bang. Ele só destruiu todos os modelos que a gente tinha para a formação de estrelas, para a formação de galáxias, para a formação de planetas, asteroides, cometas, porque não todos sobrou eles, nada. Todas essas teorias apostavam num processo evolutivo. Sim. Para que a estrela se tornasse a estrela, e depois ela nasce, se desenvolve, depois morre, depois... O Adalto não quis dizer, mas olha, por exemplo, falaram assim, não, então essas galáxias foram formadas muito rapidamente. Não faz o menor sentido, pastor. Como o Adalto disse, porque se elas estivessem prontas há 13,6 bilhões de anos atrás, hoje elas estariam totalmente gastas. O universo consome energia, ele está se desgastando, ele está consumindo. O universo estaria quase que congelado, né? Sem luz e tudo mais. Mas ele está aqui, bonitão, jovem. Funcional. Isso significa que ele tem poucos anos. As galáxias estão pequenas nas fotos. O efeito da expansão do universo por 13,8 bilhões de anos é contrário ao efeito da distância. As galáxias deveriam aparecer muito grandes, mas elas apareceram pequenininhas. Pequenininhas significa o quê? Só o efeito de distância que está operando, não o efeito de expansão. O universo se expande? Talvez sim, mas poucos anos. Então, milhares, dá para saber se o universo está em expansão ou não? Parece que hoje sim, mas a Bíblia é muito clara. Deus criou o universo, viu que parado ele não seria estável e expandiu, esticou. Tem 17 versículos na Bíblia que diz Deus esticou o universo como um lençol, não tem, pastor? Sim, verdade. Ele falou assim,
tá bonitão, criei pronto, mas não pode ficar parado. Talvez ele tenha expandido, talvez, porque a gente nem tem certeza. A coisa do universo então, mas se tivesse expandindo a 13,8 bilhões de anos, as galáxias apareceriam muito grandes, mas elas aparecem pequenininhas, exatamente como a gente deveria esperar para um universo pronto, formado há poucos anos atrás. A gente tem a foto é incontestável. Eu falo que a gente tem vídeo também, né? Porque o movimento das placas tectônicas mostram que tudo encaixa bonitinho, a Terra é jovem. A gente tem o DNA mitocondrial, a gente tem o Adão Y, tem o sal nos oceanos, tem o Júpiter. Júpiter tem uma temperatura de menos 153 Celsius. O universo, menos 273. Dá uma temperatura de 120 graus. É como você colocar uma batata quente no freezer. Pastor, uma batata quente no freezer, quanto tempo fica quente no freezer? Pouco tempo. Júpiter é uma batata quente dentro de um freezer. Não é, Adalto? A gente está atolado, afogado, abarrotado de evidências. Cristãos que estão nos ouvindo, os dois aqui, o Batman e o Robin e o Pastor César. Se você é um criacionista de universo antigo, de terra antiga, reconverta-se aos dados da ciência e à palavra de Deus, porque ela deixa muito clara que o universo é jovem. Eu trago para você aqui um bichinho que eu tirei lá do fundo do poço de petróleo, entendeu? Eu trago ele aqui, a gente mede a idade dele, tem como medir isso com não só com um método, isso que é legal, com vários, e eu acho a idade daquele bichinho para você. E eu te mostro, te provo que não é 6 mil anos, é milhões de anos. É isso aí. Esse é um ponto muito importante que eu já abordei muito aqui no canal, tá? Tem gente que fala assim, eu não combino, eu não confio nas técnicas de datação. Não confio no carbono 14 e tal. O carbono 14 é falho. Sim, o carbono 14 é falho, mas é aí que tá o X da questão. As falhas do carbono 14 que estão sendo descobertas não são e nunca foram para menos anos, sempre foram para mais anos. O Sérgio Sacana, ele usou isso aqui para refutar a sua polaridade de divergência, que no caso é Dr. Rodrigo Silva, que é a polaridade da religião. Are you sick of having issues with your webinars, wasting tons of time on troubleshooting with attendees? If so, you need... E o Sérgio Sacana é a polaridade dos acadêmicos inteligentinhos, que não conseguem mesclar as duas coisas, a religião, no caso a espiritualidade, e a ciência. Qual é o argumento do Dr. Rodrigo Silva? Não, a Terra ela só tem 6 mil anos, mas ela envelheceu em pouco tempo. Como assim, Dr. Rodrigo Silva? Eu não estou entendendo o senhor. Não, rapaz, vamos voltar para a Segunda Guerra. Na Segunda Guerra Mundial, teve os carinha ali que estava tudo novinho no grau. Os caras foram para a Segunda Guerra, 4 anos depois, os caras de 18, 19, 20 anos, parecia que tinha 50, porque a tensão da guerra os envelheceu. A mesma coisa do planeta Terra, o pecado da humanidade foi lá e envelheceu, a Terra com 6 mil anos, aparenta ter bilhões de anos, e é por isso que dá aí essa datação de milhões de anos aí no experiência científico. Aí a crentalhada dogmática, aleluia! Uhul! É isso aí! Refutou os cientistas ateus. Bando de imbecil. Argumento chulo, raso, apenas para agradar ali o seu grupinho religioso. Como que eu posso ter um bichinho com milhões de anos numa Terra que só tem 6 mil anos? Raul Seixas mesmo, que nasceu há 10 mil anos atrás. Exatamente. Mas a gente sabe exatamente quantos milhões de anos? Ou a gente sabe que não é 6 mil? A gente sabe exatamente. Consegue saber a idade. A idade da Terra é 4,56 bilhões de anos. Senhora. O universo é quase 15. Erraram um pouquinho aí na conta, então, né? Quase 14, então. Só que o Sérgio Sacana, ele se embaraça todo, ele fica todo... cheio de malabarismo, né? Ele usou isso aí para refutar o Dr. Rodrigo Silva, mas ele fica todo cheio de malabarismo quando, por exemplo, se apresenta a teoria de sociedades, civilizações industriais que viveram aqui há milhões de anos, como é o caso de Ratanabá, os Morios, etc. Não, isso é um absurdo, que não são 6 milhões de anos, não é possível, tá? E aí aparecem rodas, aparecem apetrechos tecnológicos, armas e ferramentas com datação de 100, 150, 200 milhões de anos. Ele não vai tocar nesse assunto, ele não vai refutar, porque ele já sabe que foi comprovado que a datação por carbono 14, atualmente ela já caducou. O que falta para acontecer para cair? Apareceu um dinossauro vivo? Apareceu.
praticamente vivo. Achamos tecido mole em dinossauros, achamos 17 tipos diferentes de biomoléculas. A Mary Schwartzer, que infelizmente é uma evolucionista teísta, perdeu a grande chance da vida dela de anunciar ao mundo uma grande verdade bíblica, porque ela fez um compromisso com a evolução. Ela achou um osso de dinossauro, cheirava mal. Todos os ossos do registro fóssil hoje, já foram cortados vários, tem muito osso que não foi nem sequer fossilizado. Foi de dinossauro encontrado. Tem muito osso que é osso ainda mesmo. É osso. Tem 17, até DNA de dinossauro já encontraram. Outro dia encontraram um dinossauro com pele. Encontraram o dinossauro com órgãos internos intactos. Pastor, como é que pode? A gente tem a foto, a gente tem os tecidos mole dos dinossauros, a gente tem pele, tem órgão interno, então, tem tudo. As evidências estão todas por aí. É o seguinte, a ciência realmente hoje é uma ciência dogmática. Tá? A gente vive um dogmatismo maluco. Eu gosto de algumas expressões muito interessantes. Uma delas vem de Albert Einstein. Uma vez chegaram para Einstein e perguntaram para ele: o senhor sabe o que o senhor está fazendo? A resposta dele foi: não. Se eu soubesse, você não chamaria isso de pesquisa. Então é bem reto e direto essa questão da gente poder pensar o seguinte: nós somos pesquisadores, a ciência pesquisa. A ciência, se ela, ao pesquisar, ela já sabe o resultado final, ela não precisa pesquisar. Absolutamente sim, pastor. O tempo é absolutamente indispensável, imprescindível para a evolução. Eles precisavam de bilhões de anos, porque em bilhões de anos, eles disseram, olha, tudo acontece, não é? Tudo pode acontecer. Em bilhões de anos. Aí você fala, bilhões de anos. Você torna... Eles lançaram literalmente para o espaço, não é? Para o espaço, para o tempo lá atrás que a gente não tem acesso. Aí eles falaram assim, olha, o impossível se torna viável. Pior, inevitável. Aí, essa é a grande falácia do São Tempo, né? Como o Adalto já disse, o tempo não faz nada. E pior, ele estraga, a gente sabe disso, né? As coisas com o tempo estragam. Agora, ele torna o inviável viável? Absolutamente não. Eu brinco, pastor, pulando, quanto tempo demoraria pulando pra gente chegar na Lua? Pulando. Se eu ficar pulando aqui... Nunca. Contra leis, não há tempo que resolva, pastor. O limite de Borel, de probabilidade de Borel, tem lá, olha, se o processo for menos provável de que 1 elevado a 10, 1 em 10 elevado a 50, né? O processo jamais ocorrerá. A gente sabe disso, a gente sabe calcular os limites probabilísticos. Olha, nem por uma única proteína, a gente teve tempo suficiente para que os processos naturais não guiados pudessem formar por acaso, por combinações aleatórias. Uma única proteína de 150 aminoácidos. E a gente tem 5 milhões de diferentes proteínas que o nosso DNA codifica em 20 mil genes. Sensacional isso. O splicing alternativo, overlapping genético, aquele embaralhar de informações faz de 20 mil genes 5 milhões de proteínas. Então, não tem. A gente tem a matemática, a gente tem a estatística, a gente tem a física, tem a química, tem a biologia, tem a genética, tem tudo hoje, mostrando que a vida foi feita pronta há 6 mil anos, como a Bíblia sempre declarou. Ok. Essa dela com a ciência. Isso vamos voltar. 4,56 bilhões de anos. Bi. O universo é quase 15. Erraram um pouquinho aí na conta, então, né? Quase 14, então. Quase 14. Então, porque aí o que acontece é o seguinte: tem um perigo que às vezes pode acontecer da pessoa misturar a crença dela com a ciência. Isso não pode acontecer. Porque senão você é levado pela sua crença, entendeu? O grande problema com o Big Bang é justamente esse período inflacionário, tá? Esse comecinho. Porque o universo teria que ter começado partindo do tamanho de um próton, tá? 10 a menos 15 metros praticamente, tá? Num período de tempo de 10 a menos 43 segundos, ele teria que ter chegado pelo menos do tamanho da nossa galáxia, que são 100 mil anos-luz. Se você pensar isso em termos práticos, significa que qualquer tipo de radiação eletromagnética ali dentro teria que ter se expandido a uma velocidade de aproximadamente 10 elevado a 60 quilômetros por segundo. Isso daí não é nem instantâneo. Tá? Ou seja, se você pegar em termos práticos, quando Deus diz assim, haja luz. Primeiro, antes de ter a luz, Deus teria que ter criado o espaço para colocar tudo isso. Certo? E o tempo vem junto aí. Por isso que Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, se você tem o tempo, os céus, literalmente o espaço, e a terra é a matéria que a gente tem aí. Então,
Sem dúvida, foi num tempo infinitamente pequeno. O problema é que isso não valida o Big Bang, porque o Big Bang ele mostra um início e eventos sucessivos. Pastor, antes nós tínhamos um único continente, que chamamos de Pangeia, e no dilúvio, uma grande catástrofe trincou esses continentes, que começaram a se separar, a movimentação das placas tectônicas, a deriva continental, e vários catastrofismos ocorreram durante aquele período de 1 ano do dilúvio. Vulcões, as fossas submarinas, os continentes se separando, os montes, as cordilheiras, muita movimentação. Choques tectônicos que geraram montanhas. Geraram montanhas e tudo mais. Sim. Então o planeta foi totalmente alterado durante esse ano, e o que nós vemos é o resultado dessa catástrofe que foi o dilúvio. Então nós interpretamos muito bem, inclusive, olha, o carvão, grandes depósitos de florestas soterradas. Verdade. Como é que pode, ao longo de milhões e milhões de anos, um processo lento, gradual e sucessivo, criar uma quantidade uniforme, imensa de floresta soterrada? Petróleo, no Golfo do México tem um monte de petróleo. As águas que retrocederam do dilúvio levaram a matéria orgânica para aquele poço profundo. Então, o dilúvio é a melhor explicação para o que nós vemos hoje no planeta. Nós estamos atolados também de evidências sobre esse grande dilúvio, e toda a superfície da Terra conspira a favor desse grande evento catastrófico que é o dilúvio. Bom, infelizmente... Deixa eu dar um pontinho. Posso dar um pontinho rapidinho, César? À vontade. É o seguinte... Se você tiver... o nosso grande problema com essa questão é a velocidade de afastamento dos continentes hoje, que é de mais ou menos 1 polegada, 2,5 centímetros por ano. Tá? Isso aí cria um problema muito sério, que é o seguinte. Se você estiver andando com seu carro a 2 centímetros, 3 centímetros por ano, e você bater num poste, o que vai acontecer? Nada, não vai nem riscar o para-choque. Exatamente. Tá? Mas e se você tiver a 70 km por hora e bater num poste? Aí vai... Rapaz, o teu carro fica assim, ó, dobrado, não fica? Exato. As cadeias de montanhas mostram que a velocidade dos continentes foi muito alta. Elas não teriam surgido num processo de 2,5 centímetros por ano de velocidade. Isso é impossível. Não existe energia cinética suficiente para produzir essa quantidade de cadeias de montanhas. Por exemplo, a América do Norte e a América do Sul foram para o lado esquerdo, tá? Onde estão as principais cadeias de montanhas? Do lado esquerdo. No meio tem o quê? Planaltos e planícies. Do lado direito tem o quê? Cadeias secundárias de montanhas. É assim que funciona o negócio. Olha na África, que foi para o outro lado. Onde estão as principais cadeias de montanhas? Do lado do Oceano Índico. Onde estão as menores cadeias de montanhas? Do lado do Oceano Atlântico. Aponta para um choque mesmo. Aponta para um... Isso daí mostra uma velocidade muito grande de afastamento. Não 2,5 centímetros por ano, como o pessoal tem colocado agora. Porque nesse caso as placas tectônicas apenas iam se tocar. E não ia amontoar uma sobre a outra. Não ia... E hoje você pega os continentes e encaixa ainda perfeitamente. As bordas são encaixantes. Tem camadas de registro fóssil que se propagam por praticamente todos os continentes. Significa que eles estavam juntos, esses fósseis foram formados e separados. Não dá para ter continentes se separando ao longo de milhões e milhões de anos. Fora a biodiversidade que de um continente para o outro, quando eles são também exatamente a mesma biodiversidade. Por isso. Mas essa parte dos fósseis que o Dr. Marcos mencionou é muito importante. Isso significa que antes dos continentes se separarem, as camadas já haviam se formado. Elas ainda não haviam solidificado. Sim, né? Pessoal, segue o raciocínio do é a teoria do tornou-se, né? Lá a Terra não era vazia. Primeiro que ali não dá para traduzir desse jeito, entende? Só fala isso daí quem não conhece hebraico. Não dá para traduzir tornou-se. Era ou estava. Só tem essas duas possibilidades. A outra é, em qual verso começa o primeiro dia? A gente sabe em qual termina, que é o verso 5. Diz, houve tarde e manhã o primeiro dia. No verso 4, ele fala da separação. No verso 3, nos é dito, houve luz. Peraí. No verso 4, diz que no primeiro dia teve trevas e luz. Onde você encontra a luz? No verso 3. E onde você encontra trevas? No verso 2. O primeiro dia começa no verso 2, ele não começa no verso 3. É isso que as pessoas não entendem. Por quê? Porque, infelizmente, colocaram um capítulo, versículo, esses negócios todos, que quebra a maneira de raciocinar.
Em outras palavras, o dia 1 começa no verso 2. Não tem espaço de tempo ali. Infelizmente, Bíblia de Scofield e um monte de outras Bíblias falando desse dia, desse espaço de tempo ali, criou uma confusão generalizada que até agora a igreja ainda padece dessa interpretação. Só para concluir, uma coisa que é importante, lembra, nós não fomos chamados para interpretar a Bíblia, nós somos chamados para explicar a Bíblia. Okay. Então tá aí, pessoal, espero que você tenha gostado desse conteúdo. A gente fez, lógico, uma forma lúdica aqui, brincando. Como seria o debate dessas 4 personalidades da internet? Seria muito legal, acho que seria bem bacana. Fica a ideia aí, né? Se esse vídeo chegar até o Júnior Lutero, se chegar no Sacani, enfim, e aos professores, tanto o Adalto como o Marcos Eberlin, é uma ideia bem bacana, acho que seria legal, né? Então fica aqui a sugestão, tá bom? Valeu mais uma vez por você ter ficado até aqui nesse vídeo, meu. Muito obrigado. Fui!